bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Eu faço sempre essa super saudação, porque eu sei que você nos assiste de manhã, de tarde ou à noite ou de madrugada pela TV Passo Fundo e suas redes sociais. Hoje eu estou com a nossa psicóloga maravilhosa, Giovana Vink. Sigam ela na internet, @Gilvink, psicóloga Gilvink. Psicóloga Gilvink. Tá? Ela tem página também no Facebook e também no TikTok. Isso aí. Vamos agradecer os nossos patrocínios. Oficina de Vacinas Crianças e Adultos, Gastrobese, Escolha Bem, Viva Melhor, Estética Face, Harmonização e Estética Facial, Orro by Mr. Ray, Gilvink Psicologia, Jureci Machado Nutricionista, Dr. André Kuhn Cirurgia do Joelho, Território Lady Moda para Mulheres Reais, Bibardot Beauty Lounge e Mano Escobar. E hoje vamos falar sobre uma dependência bastante presente. Dependência afetiva. Porque a gente sempre fala das drogas, né? Isso. Mas hoje eu vou te perguntar, já vou fazendo uma provocação sem combinar. A gente nunca combina, né? É, pior que não. A gente nunca combina. Não combina, porque ela sabe, a gente pergunta, ela responde. Dependência afetiva causa com certeza muitos danos. E a gente produz alguma substância química na cabeça da gente quando a gente é muito dependente, sim ou não? Claro, na verdade, a substância química que pode ser produzida na dependência afetiva é que se ela está sendo nutrida dentro daquilo que ela quer, porque ela é dependente de alguém, dependente do carinho, dependente desse afeto, se tem uma troca saudável, vai gerar serotonina, dopamina, ocitocina, todas essas questões no cérebro. E tudo que é demais vai acontecer alguma confusão Isso. aí. Só que o problema do dependente afetivo é que muitas vezes a característica dele é de se aproximar de pessoas com um perfil mais narcisista. Não é todos os casos, lembrando que para toda regra tem as exceções, né? Mas assim, o dependente afetivo é o dependente emocional. Que às vezes a dependência emocional não precisa necessariamente estar relacionada a você ser dependente de um parceiro. Às vezes você pode ser dependente de um pai, de uma mãe, de um amigo. Tu já ouviu falar naquelas pessoas que têm ciúme do amigo? Entrou um amigo diferente ali, e agora vai me deixar de lado. Daí às vezes já começam até a fazer tretinha e confusão para ver se tu briga lá com... O que tá fazendo aí que não me chamou? Quer você só pra... conhece. Quer aquela pessoa só para ela. Porque na verdade o dependente afetivo, ele tem um medo de ser rejeitado. A possibilidade dele ser trocado, dele ser rejeitado, dele perder o lugar. Isso. E às vezes a dificuldade que ele tem é de perceber que o fato de outra pessoa arrumar outro amigo, o fato do pai dar atenção para outros filhos ou outras pessoas, a mãe, pessoas que ele elencar como essa pessoa praticamente que ele pertence. Idolatra. Né? Isso. Não quer dizer que essas pessoas não vão gostar dele também, ou que ele será trocado. Essa interpretação ela é equivocada. Mas psicóloga, daí ele se apaixona ou tem uma amizade com um narcisista que só pensa mais nele? Uma pessoa que depende de um carinho da outra pessoa que só pensa nela? Daí essa relação ela vai ficar ainda mais tóxica, né? Porque a pessoa, ela tem essa necessidade de achar. Então, assim, ó, o dependente afetivo, as características que ele tem é o seguinte. Isso, vamos começar do início, porque eu já comecei, né? Exato, o dependente afetivo, as características dele é assim, ó. Ele vai concordar com as coisas que você fala, mesmo que internamente ele não esteja concordando. Ele vai aceitar ir nos lugares que você propor, mesmo que ele gostaria de ir. Ele tem uma dificuldade de ter uma postura. Porque o medo é que se ele disser, não, mas eu discordo de ti, de que tu vai julgar ele, de que tu não vai mais querer ter conversas com ele, porque é uma forma de, daí essa pessoa vai me rejeitar de alguma forma. Se eu contrariar um pensamento, ele já não vai querer mais estar comigo, por exemplo. O dependente afetivo vai, só que ele vai ficar em sofrimento, ele não vai contrariar o teu pensamento. Vai aceitar tudo se humilhando. Ele vai aceitar, vai aceitar. Amor próprio? Não tem. Esquecido. Né? O dependente afetivo, ele tem uma dificuldade de se colocar nas situações, porque o que as pessoas têm que compreender é que quando você se coloca diante de uma situação,
Isso não quer dizer que você está brigando com o outro, que você está afrontando o outro. Você simplesmente está mostrando a forma que você pensa sobre aquela determinada situação, mas que você respeita a forma como o outro pensa. Não há motivo para brigar, mas o dependente afetivo ele vai ter dificuldade de se colocar, porque ele tem medo de ser rejeitado, ele precisa daquela... Ele olha como eu preciso de ti. Tanto é que eu já escutei falas assim no consultório de... Só faltam dizer assim que aquela pessoa... Aliás, eu já escutei claramente a frase bem assim. Ai, o fulano, mas era um namorado, né? Eu não sei, eu preciso que ele volte pra mim porque ele é o ar que eu respiro. E eu olho e digo, não, ele não é o ar que você respira. Ele não tá aqui, vocês estão brigados, tu tá respirando. Só que, claro, que é uma forma de uma força de expressão que essa pessoa traz para querer demonstrar o quanto ela precisa daquela pessoa. E vai saber o quanto a outra pessoa também não é dominadora, talvez. E muitas enxerga vezes, que o outro é fraco e usa, né? Eu costumo dizer que pessoas com uma característica de uma personalidade mais narcisista, ela sempre vai ter uma tendência, se ela arrumar um dependente afetivo, é ouro para ela. Porque esse dependente afetivo não vai bater de frente, não vai se colocar, né? E vai estar o tempo todo inflando o ego desta pessoa. Que a gente vê muito em novela e filme, né? Exatamente. Na Idade Média a gente via e a gente vê nos jogos de política também. Isso aí. Mas a gente vai falar bem sobre dependência afetiva, eu prometo que eu não vou interromper, no próximo bloco com a nossa psicóloga. Na loja tem tudo! Você encontra a linha completa de móveis e estofados para mobiliar sua casa com o conforto que merece. Estamos localizados na Avenida Brasil Leste 232, próximo ao Hospital de Clínicas. Mais informações, acesse nossas redes sociais. Idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice, mas muitas dessas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Rua Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho. Tô de olho, tô de orro, tô de olho, tô de orro. Nunca perco o foco, tô de olho, tô de orro. Vem que eu te provoco, tô de olho, tô de orro. Eu te pongo louco. Tô de olho, tô de orro. Tem Ray-Ban, tem lançamento, tem raridade, tem multifocal também. Orro é mais que ótica, é especialista em Ray-Ban. Terceiro bloco do seu programa Saúde com a nossa psicóloga Giovana Vink. Hoje falando sobre dependência afetiva. Sintomas, consequências, como é que começa. Fala pro pessoal, porque às vezes a pessoa é dependente e nem tá enxergando. O dependente afetivo, muitas vezes, a raiz disso está na infância.
como é que se consolidou essa criação dele com os pais, com as pessoas que eram responsáveis, os cuidadores, não importa se era avós, tios, porque nem todo mundo é criado pelos pais, né? E às vezes dentro da hostilidade familiar, a pessoa ela não foi nutrida de afeto, né? Ou então os pais utilizavam muito aquela questão do tu quer que eu faça isso, então tu tem que fazer isso para mim. Troca. Sabe? Como se fosse uma troca, mas é uma troca, às vezes, assim, meio manipuladora até de alguns pais, entende? Porque daí a criança, ela cresce sempre aprendendo a ceder. Às vezes, alguns pais ensinam que ela tem que ceder, porque esse irmão é mais difícil, porque, não faz isso, que senão teu pai vai ficar brabo, porque às vezes o pai é mais controlador, é mais briguento. Não faz assim, que senão, já viu, se foi a paz da casa. Ou então o pai diz ao contrário, não faz isso, que daí a tua mãe fica louca. E daí, então assim, tu já coloca o filho como se ele fosse culpado de algumas coisas e doutrina ele desde cedo que ele tem que agradar. E muitas vezes, quando ele também pode cometer alguma falha, que criança, adolescente, todo mundo comete falhas, a gente comete falhas inclusive depois de adulto. Às vezes essas falhas que são cometidas, os pais vêm com aquela coisa, viu, como é que eu vou gostar de você assim se você faz esse tipo de coisa? Então já vai nascendo ali, se eu não faço tudo exatamente certinho, redondinho, o meu pai, a minha mãe, a minha avó, seja lá quem disse essa fala para ele, ela não vai gostar de mim, porque daí nasce ali já essa questão da rejeição. Então, essa pessoa, ela cresce, dependendo do ambiente agressivo que ela viveu também, os contextos todos que ela experienciou na infância dela. Na fase adulta, principalmente quando ela vai arrumar parceiros, quando ela sente que ela tem alguém tem essa troca de reciprocidade, tipo assim, de dar atenção, de dar um carinho, ela não quer perder isso. E ela vive com medo, que é um pouco o que nós estávamos falando lá no primeiro bloco, porque é a questão da dependência afetiva. Inclusive tem uma lâmina ali que eu tirei do meu Instagram, eu quero que o Bertoc coloque, né? A dependência afetiva faz você pedir desculpa até daquilo que você não provocou. Então, às vezes, tu tá ali numa briga, principalmente com um parceiro, por causa de alguma discussão, de alguma coisa... E a pessoa, às vezes, até ela tenta fazer esse movimento de se posicionar. Que, como eu falei no primeiro bloco, a pessoa tem dificuldade de se posicionar, ela aceita tudo do outro, mesmo que ela não concorde. Ela, daí, justamente por isso, porque ela viu que criou ali um ambiente mais difícil, de hostilidade com o parceiro, ela vai pedir desculpa até de coisa que ela sabe que ela não fez nada de errado, ela não fez nada para provocar, ela vai pedir desculpa. E uma coisa que eu trabalho em terapia com os pacientes que têm essa característica às vezes eles contam uma historinha do que aconteceu no final de semana, nos dias ali que não estavam em terapia, e dizem assim, e daí fui lá e pedi desculpa. E daí eu pego e diz assim, tá, mas deixa eu te perguntar, tu fez aquilo com intenção? Tu fez algo de errado? Não fiz, mas para encerrar... Eu digo, aprenda uma coisa, a gente só pede desculpa de coisa que nós, quando fizemos o nosso exame de consciência, sabemos que realmente a gente errou, a gente falhou. Senão não tem o porquê de você pedir desculpa. Tá pedindo desculpa do quê? Até porque a gente sempre ensina o outro como ele pode nos tratar. Se você permite isso, se você fica fazendo isso, você mostra para o outro o que tu tá ensinando. Eu posso dizer o que eu quero e papapá, porque o outro no fim, assim, aceita tudo. Ele aceita, ela aceita. E me pede ainda desculpa no final. Reconheceu que sou eu que tô certo. E muitas vezes essa pessoa não está certa, não. E é importante que ela crie a consciência de que ela não está certa. Então não se pede desculpas por coisas que você não fez. Mas o dependente afetivo, que na verdade é a pessoa que tem dependência emocional, né? Ela vai pedir desculpa. Eu li que o dependente, desculpa, eu vou falar como leiga, né? Eu li que o dependente emocional, quando ele tá numa relação que ele tá feliz, ele tem medo de perder todos os dias. Não sei se isso é verdade, eu tô perguntando pra ti. Depende do nível dessa dependência. E daí né? a ansiedade causa dor na região do peito. É que assim... Mito ou...
Verdade. Dependendo do nível dessa dependência, porque assim, o dependente emocional, ele pode ter situações de ansiedade patológica, porque um pouquinho de ansiedade todos nós temos e ela é normal. E todo mundo é um pouco bipolar, bom, isso é para outra conversa. Isso é para outro assunto. Então assim, para nós não divagar muito, só que a ansiedade, ela é o excesso do futuro. Como o dependente emocional, ele tem medo de ser abandonado, ele tem medo de ser rejeitado, ele pode ter picos de ansiedade por esse medo de ser traído, de ser abandonado, de ser substituído. E a ansiedade, ela pode, num pico muito alto, ela gerar sintomas físicos. Isso já se sabe, isso é concreto. Como né? tratar, então? Mensagem final. Mensagem final da ansiedade e da dependência afetiva, de tudo que traga os seus sintomas, neste caso, psicoterapia não tem como fugir. Não vai ter como fugir, porque essa pessoa precisa resgatar o amor próprio, aprender que ela não depende do outro, que a felicidade é uma coisa que tem que começar dentro dela. Ela não pode estar condicionada a alguém ou a algo. Ela tem que começar nela. Então, ela vai ter que trabalhar isso, vai ter que trabalhar o passado dela para ver o que foi que aconteceu lá atrás e que hoje ela está agindo aqui assim. Porque hoje ela já é um adulto, ela pode tomar decisões diferentes que ela nem tinha capacidade de tomar decisões, muitas vezes, no passado dela, porque ela era uma criança. E que, na verdade, ela foi vítima de um contexto, né? Então, a psicoterapia, ela é fundamental para te ajudar um dependente emocional. Ele jamais vai conseguir resolver isso e vai continuar se colocando em situações de abuso, sim, e aceitando, enquanto isso não for tratado, não for resolvido. E a gente tem muitas fases na vida e que vai precisar, sim, do psicólogo voltar. Eu costumo dizer, mas sou suspeita a falar, que isso aí, minha querida, deveria sempre. E no terceiro bloco, ela vai nos dar dicas, ou melhor, psicóloga, ela orientações do que a gente deve buscar melhorar, porque todos somos seres humanos, para não cairmos na dependência emocional. Tô de olho, tô de orro, tô de olho, tô de orro. Nunca perco o foco, tô de olho, tô de orro. Vem que eu te provoco, tô de olho, tô de orro. Eu te pongo louco. Tô de olho, tô de orro. Tem Ray-Ban, tem lançamento, tem raridade, tem multifocal também. Orro é mais que ótica, é especialista em Ray-Ban. Escolhe idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice, mas muitas dessas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Rua Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho.
primeiro bloco do seu programa Saúde sempre promete, porque vem resoluções para a nossa vida. Antes das resoluções, a gente vai agradecer a Gil, que é a nossa patrocinadora, e os demais patrocinadores. Oficina de Vacinas Crianças e Adultos, Gastrobese, Escolha Bem, Viva Melhor, Estética Face, Harmonização e Estética Facial, Orro, by Mr. Ray, Gil Vink, Psicologia, Jureci Machado, Nutricionista, Dr. André Kuhn, Cirurgia do Joelho, Território Lady, Moda para Mulheres Reais, Bibardot Beauty Lounge e Mano Escobar. Gil, e aí? Como lidar? Como lidar é com tratamento, né? Porque essa pessoa ela precisa de ajuda, porque a raiz disso aí tudo normalmente está lá na infância, na adolescência, na forma do contexto do que essa pessoa aprendeu, porque os comportamentos eles são aprendidos. Aprendido com pais, aprendidos no contexto familiar como um todo. Então, muitas vezes, se você não leva esse indivíduo para uma psicoterapia, para ele enxergar o que foi que aconteceu lá atrás e que isso ele pode tratar sim, que ele pode tratar, que ele pode reolhar, mas que ele era uma criança que naquele momento ele não tinha o que fazer. Hoje ele já tem o que fazer, ele pode repensar, reavaliar, se trabalhar e fazer diferente. Então mudou a configuração deste eu lá da infância com este eu de agora. Então isso precisa ser trabalhado para ele recuperar, como eu já falei, a autoestima, ele aprender a ter uma assertividade na comunicação, aprender a colocar limite nas relações, aprender a, nessa comunicação assertiva, ele falar o que ele sente diante de uma situação sem desqualificar o outro, porque o dependente afetivo, ele tem aquela coisa, eu tive um caso de uma paciente que ela estava numa configuração dependente afetiva, então ela terminou, ela não, né, ele terminou com ela várias vezes, cada vez que havia algum problema que eles discordavam, eles terminavam. E daí ela chorava, ela sofria um horror, ela chegava a ter pequenos surtos psicóticos de tanto que ela chorava, de tanto que ela ficava mal. Aí ela dizia, dessa vez eu não vou mais então voltar com ele, porque ele só me faz sofrer. E a gente entende a dor da pessoa. E daí você trabalha isso e quando você vê, a pessoa está voltando com aquela pessoa. E daí qual que é o discurso dessa pessoa na consulta? Ai, mas é que daí eu só perdoei ele, resolvi dar mais uma chance, porque ele me mostrou o quanto eu era errada. Então a pessoa muitas vezes, tu conhece o contexto e tu sabe que na verdade ela não errou. Ela apenas expressou uma outra opinião, ela falou não alguma vez, o que é uma dificuldade muito grande que eles têm, pelo medo da rejeição. E aí então ela se culpa pelo ato que ela fez, que não foi um ato errado, porque todo mundo tem o direito de dizer não, de dizer sim, de dar sua opinião, de falar o que gosta, o que não gosta, inclusive isso é muito saudável. E de errar também. Isso, exatamente. Então ela assume a culpa de todo o contexto que existiu naquela briga, né? Pega toda essa bagagem para ela no fundo ter uma justificativa para ela mesma do porquê que ela vai reincidir de novo na mesma situação tóxica, porque é muito tóxico isso, né? E aceitar novamente. Principalmente se essa pessoa tiver numa configuração com uma pessoa com uma característica mais agressora, né? Porque daí se essa pessoa é um agressor, ela vai perdoar, ela vai vir, mas ela acha que ela precisa dessa pessoa. Então, como ela acha que ela sabe no fundo que é errado ela seguir nesse ciclo, ela assume até para o terapeuta e para outras pessoas, não, mas é que daí eu olhei e eu também errei, mas esse eu também errei vem com aquela pitada assim de não, eu errei totalmente, foi por isso que eu perdoei, só por isso que eu perdoei. E na verdade a gente sabe que não é isso, só que em terapia daí a gente começa a trabalhar isso, já nas relações com as pessoas muitas vezes só escutam e dizem, tá, então tá, não adianta, vocês não têm jeito mesmo e coisa e tal. E no contexto do senso comum vai ser dessa forma. E essa pessoa também, ela precisa se trabalhar terapeuticamente, porque senão a tendência, mesmo que ela rompa e que ela não volte, né, até porque muitas vezes é o outro que terminou, é dela buscar um relacionamento no mesmo padrão. Aonde ela de novo vai ser a dependente emocional da história. E isso não pode acontecer, porque senão isso fica cíclico, né? Porque se é para você sair de uma relação
e você entrar numa igual ou pior, qual que foi o objetivo de tudo isso? Perdas não só na autoestima, como tu já falou, e às vezes pode evoluir para casos gravíssimos. E até patologias. De polícia. E até patologias psiquiátricas, que às vezes toda essa situação pode ser um gatilho para ser desenvolvido. E quando eu digo entrar no mesmo ciclo de parceiros, onde tu se coloca sempre na configuração de dependente emocional, e principalmente quando ainda essa outra pessoa é mais hostil, mais manipuladora, que daí é muito tóxico para você, isso pode ser até em amizades. Tem pessoas que têm um pezinho assim de sempre arrumar amigo tóxico. O amigo a gente tem para ser uma pessoa acolhedora, que tu tem uma troca, que você conversa, que você pode se colocar e não ser tóxico para você. E não vem um monte junto. Amizades são poucas, infelizmente, mas verdadeiras, como a gente lê nos livros, são poucas, né? Isso. Então, muitas vezes, tu elege uma pessoa como um amigo, mas ela não te elege. E, às vezes, ela te manipula, às vezes, ela te faz mal. Tem pessoas que, às vezes, viram a cara uma para outra sem que a outra pessoa tenha feito nada de mal para ela. E quem não passou por isso também? Só que aí tem a diferença de ser dependente ou não. De ser dependente. E a questão da resiliência também. Da resiliência, porque alguns indivíduos nascem mais resilientes, que a resiliência é a capacidade de superação do indivíduo frente a situações de estresse. E existem aqueles que podem desenvolver, aonde a psicoterapia, uma boa rede de apoio, vai ser o estupim para essa pessoa conseguir realmente desenvolver essa resiliência ou não. Resiliência que a gente tem que estar exercitando todos os dias e a nossa mente exercitar com coisas boas, tentar se envolver o menos possível com coisas que nos deixem mal, não é? Isso, e também assim, a pessoa aprender a gostar da própria companhia, saber que ela tem que se amar, que tudo começa nela, não começa no outro. Não se dá tanto poder assim para as pessoas ou para as coisas. Primeiro, e não é egoísta você pensar em você primeiro. Sim, tem gente que pensa que é egoísmo. Não é egoísmo, isso é uma coisa cultural. E não é egoísmo. Como não somos egoístas, a gente gosta de dividir, conversar, bater esse papo gostoso. A gente está gostando da interação de vocês nas ruas, mandem sugestões. Sigam a nossa psicóloga Gil Vinck no Instagram e nas outras redes. Até o próximo programa.